Minhas saudações a você, minha irmã em Cristo, meus irmãos em Cristo. Hoje, com muita tristeza no meu coração, eu venho fazer um comentário que é uma resposta a comentários que recebi e que vi. Comentários que visam denegrir pensamentos, denegrir pessoas, denegrir imagens de pessoas, julgar intenções de pessoas, o que não condiz com o Espírito de Cristo, com o Espírito de um cristão, um servo de Deus que está estudando a palavra de Deus. Por isso eu escrevi umas palavras, eu vou lê-las aqui para vocês e depois eu vou completar o meu comentário. Vamos orar inicialmente. Pai de amor que estás no céu, ajuda, Senhor, essas pessoas e a mim que vão escutar essas palavras agora, são palavras muito fortes, Senhor, mas que faça essas pessoas e a mim também a buscar em humildade, conversar, ter relacionamento contigo através da leitura da sua palavra, da pesquisa dos eventos que antecedem a volta, a sua volta, a volta do nosso Senhor, teu Filho amado Jesus Cristo, e estarem se preparando, Senhor. Eu peço humildemente pelos méritos de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu escrevi aqui que eu fico impressionada, pois a Bíblia é muito clara, ela tem ordem, sequência. Cada um dos 4 ciclos de 7 do Apocalipse tem sentidos diferentes, isto é, muito claro para o leitor. As 7 igrejas são aconselhamentos, os 7 selos são julgamentos, as 7 trombetas e as 7 pragas são juízos. Os homens, além de ignorar tudo isso, em sua grande maioria, adotando teorias com base no relato de um historiador não cristão, não adventista, que possuía interesses pessoais, ainda tem a coragem de se levantar contra o único pastor que eu tenha conhecimento, que publicamente hoje interpreta a Bíblia, respeitando a própria Bíblia. Os pioneiros viveram faz quase 2 séculos, surgiram de um erro que deixou consequências, mas já o equívoco descoberto e com o passar dos anos, a agenda satânica hoje, muito adiantada, deveria o povo de Deus deixar as fábulas, se converter em oração, humildade e súplicas diante do Senhor, e não envergonhar o nome do Senhor, certo? Para poder ter seus olhos abertos e não envergonhar o nome do Senhor diante de qualquer sincero que, assim como os reis magos, forem pesquisar a palavra do Senhor em humildade diante dele, para servi-lo de coração, em pureza de alma, sem interesses pessoais nem ego elevado. Jesus entraria em 1844 no Santíssimo para fazer o quê? Que não fosse juízo. Jesus mencionaria a ferida mortal em Apocalipse 17 para quê? Se não fosse para relatar sobre o tempo do fim. Assim como Daniel já menciona que a profecia se refere a esse tempo, o nosso tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse se referem ao tempo do fim. A obrigação do adventista seria ler e crer na palavra, profecia para o nosso tempo, e não decifrá-la como que indicando dever demorar muito para Jesus voltar, desviando dos poderes atuais muito claramente revelados para outros poderes não revelados e ainda no passado, o que a Bíblia nunca indicou, muito pelo contrário. O povo professo de Deus do Antigo Testamento era depositário da lei do Senhor, mas a desprezava, buscando imitar as nações ao seu redor, ao invés de honrá-la. Hoje, semelhantemente, acontece com essas várias interpretações historicistas a partir dos selos, cujas mesmas se contradizem entre si, como se homens tivessem o direito de cada um escolher a sua, de acordo com a sua própria capacidade de pesquisar a história, desprezando todos os princípios bíblicos pelos quais o Senhor lidou com seus profetas, seus servos, em toda a história bíblica, desprezando até a própria palavra profecia, cuja definição não varia nas diferentes línguas, as quais os homens se gabam de conhecer. Depois que descobri tudo isso, eu passei a sentir vergonha de ser adventista hoje. Mas ficou bem claro o porquê da escassez da palavra, do ecumenismo, do apoio ao governo deste mundo quando não é nosso dever, certo? Das discriminações, quando não é nosso papel, certo? Das discriminações, das perseguições, das divisões,
das contendas, dos extremos, da falta de amor, enfim, da apostasia ômega e da necessidade de buscar muito humildemente o Senhor, como quem corre muito perigo se confiar no homem, sem conferir tudo na palavra. Ao invés de idolatrarmos os pioneiros, rastreando demoradamente todos os detalhes de seus passos para entender o que até uma criança pode entender, a natureza de Cristo e sua justiça, a primeira lição dada a um convertido. Agora se convertem a homens, falhos autores, cujo espírito sim deveria ser imitado. A fidelidade deles em estudar a palavra verso por verso, em humildade e obedecê-la, vendo suas linhas se cumprirem na atualidade, o que muitos lá fora enxergam, mesmo sem saber diferenciar a besta A da besta B, porque não receberam o fundamento profético. Mas estão mais acordados do que os que receberam, mas agiram como a porca lavada, ou como o cão que come seu próprio vômito. Eu não tenho intenção de ser agressiva, pois eu mesma vivi 20 anos assim, e hoje não tenho mérito algum em enxergar tudo isso. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior em lidar com minhas falhas, minhas fraquezas egoístas e defeitos de caráter que eu ainda não venci e que colocam em risco minha salvação. Porém, enxergar tudo isso e me calar significa ser cúmplice, ser uma laodiceana declarada, sem ânimo, nem força de vontade, nem luta espiritual para estar entre o remanescente, pequeno grupo do pequeno grande povo que rejeita seu Salvador, que fica na cidade para morrer, assim como foi no passado. Se apenas alguns que ouvirem essas palavras puderem acordar, se reavivar, estudar suas Bíblias, dedicar tempo, conferir tudo, viver essa esperança com ardor, com fervor pregar a muito breve volta de Jesus, ensinar, curar, exalar perfume de vida e de morte, cumprir a missão, custe o que custar, ser um verdadeiro adventista, terá valido a pena escrever essas palavras. Então, meus irmãos, eu quero completar dizendo para vocês que o Senhor não vai exigir que você grave detalhes de um filme que você ainda não assistiu. O Senhor quer que você forme um filme na sua mente. Mas para você formar um filme na sua mente, você precisa estar em comunhão direta com Ele. Você precisa ler a carta de amor que Ele escreveu diretamente para você, que é o livro de Apocalipse. Hoje você precisa estudar Daniel e Apocalipse por conta própria, com fundamento da Bíblia, respeitando a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você e a mim, que nós possamos continuar ser humildes, estudar em sinceridade, estudar em verdade, deixar as fábulas e acreditar na palavra pura de Deus. Essa é a minha oração para mim e para você. Que Deus te abençoe e até um próximo comentário.